Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. E nós paramos no último capítulo 12, hoje nós vamos dar início ao capítulo 13, possivelmente 14, o 15 e, se houver um tempo, até o 16. Mas antes de começarmos nosso estudo, nós vamos dirigir a Deus em oração, pedir a bênção dele para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Eu estar aqui apresentando esse estudo para os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão assistindo, Pai, através das redes sociais. Que tu possa estar abençoando, que teu Espírito Santo possa estar compreensão, discernimento, sabedoria, para que cada vez mais crescemos na graça e no conhecimento da tua palavra. Seja conosco, ilumina nossa mente, nosso coração e nos abençoa, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje o estudo vamos iniciar no capítulo 13, que fala sobre Abraão e Ló, que eles se separaram. É um estudo bíblico de Gênesis 13, também revela a ocasião em que Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Nesse capítulo, o escritor de Gênesis informa seus leitores os eventos que ocorreram após a passagem de Abraão pela terra do Egito. Um esposo de Gênesis 13 pode ser dividido em três partes. A primeira, a convivência entre Abraão e Ló, está lá em Gênesis 13, 1 ao 7. E o segundo, a separação de Abraão e Ló, Gênesis 13, do versículo 8 ao 13. E a terceira, Deus promete a terra de Canaã a Abraão, conforme Gênesis 13, do 14 ao 18. Vamos lá, a convivência entre Abraão e Ló, que nós falamos que está no capítulo 13, de 1 a 7. O escritor de Gênesis abre o capítulo 13 falando sobre a saída de Abraão do Egito. Aqui vale lembrar que Abraão nesse tempo ainda se chamava Abrão, bem como Sara, sua mulher, depois passou a Sarai. A passagem de Abraão pelo Egito foi muito complicada, a ponto que ele quase perdeu a própria esposa ao esconder que Sara era sua mulher. Como resultado disso, Abraão foi expulso do Egito de forma um tanto quanto vergonhosa. Está lá em Gênesis 12, onde nós já estudamos semana passada. Mas apesar das circunstâncias, Abraão ainda conseguiu prosperar no Egito. Então, ao sair do Egito, Abraão pegou tudo que tinha e partiu com Sara e Ló, rumo a Neguebe, e dali foi para Betel. Isso significa que Abraão retornou ao lugar onde havia estado anteriormente, edificando um altar a Deus, conforme Gênesis 13, 3 e 4. O texto de Gênesis 13 informa que Abraão era muito rico. Ele possuía gado, pratas e ouro, além de muitos servos, conforme Gênesis 13, 2 e conforme Gênesis 12, 16. Ló, que o acompanhava, também tinha seus bens, rebanho, gados e tendas. Consequentemente, a terra ocupada por Abraão e por Ló não podiam suportá-lo simultaneamente, conforme Gênesis 13, 6. Então começou a haver problemas entre os servos de Abraão e os servos de Ló, que apacentava seus rebanhos. Isso porque o espaço de pastagem era limitado. Além do mais, aquela terra era habitada pelos cananeus, os fereceus. É uma tribo da Cananeia. A separação de Abraão e Ló já acontece lá em Gênesis 13, de 8 a 13. No contexto da insatisfação dos pastores de Abraão e Ló, Abraão conversou com seu sobrinho. Ele disse que não deveria existir qualquer contento entre ambos e que seus servos, afinal,
eles eram parentes chegados. Então, numa grande demonstração de humildade, maturidade e confiança, Abraão propôs que ambos se separassem, mas deu o benefício da primeira escolha, a direção a Ló. Se Ló escolhesse ir para a esquerda, Abraão iria para a direita, e vice-versa, conforme lá Gênesis 13, 9. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Aquela região era muito bonita, seus campos verdejantes e bem regados não são comparados no texto bíblico no Jardim de Éden e prosperidade do Egito, conforme Gênesis 13, 10 e conforme lá Gênesis 8, 2, Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 10. Ló se impressionou com o que viu e escolheu conforme lhe apareceu bem dos seus olhos. Ele partiu para o oriente, em direção à cidade de Sodoma, e separou de Abraão, que ficou na direção oposta. Porém, a escolha de Ló não foi uma escolha de fé, mas carnal, segundo seus próprios desejos. Imediatamente após registrar a escolha de Ló, o escritor de Gênesis faz questão de ressaltar que ele não havia feito uma boa escolha. Ele foi habitar numa terra ocupada por homens maus e grandes pecadores contra Deus, conforme Gênesis 13, 13. Em seu comentário em Gênesis 13, João Calvino diz que ainda que Ló pensasse em viver no céu, ele já havia quase que afundado no inferno. Sem dúvida, essa correta observação contrasta os dois parentes, Abraão e Ló. Um confiou em Deus, o outro confiou no que viu. Deus promete a terra de Canaã a Abraão. Isso está lá em Gênesis 13, do versículo 14 ao 18. Na parte final do capítulo 13 de Gênesis, vemos mais uma vez Deus fazendo promessa a Abraão e reafirmando sua aliança. Ló fez uma escolha egoísta, pensando que seria próspero numa terra muito fértil. Já Abraão, quando deixou que Ló escolhesse primeiro, depositou sua confiança em Deus. A ótima escolha do ponto de vista humano, feita por Ló, lhe rendeu ao final uma fuga expressa de uma cidade destruída pelos juízos de Deus e uma grande tragédia familiar, conforme Gênesis 19, que nós vamos estudar futuramente, do versículo 26 a 38. Já a escolha abnegada de pura fé do patriarca Abraão rendeu a maravilhosa promessa, que está lá em Gênesis 13, 14 e 16, que diz: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra se vê, hei de dar-te a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. A sequência da Escritura mostra como essa promessa foi sendo cumprida ao longo da história do povo de Israel. Contudo, essa promessa também apontava para Cristo e os verdadeiros descendentes de Abraão, pela fé, o novo Israel formado por judeus e gentios, conforme Romanos 4, do 16 ao 18 e Gálatas capítulo 3, 29. Em seu cumprimento pleno e final, será alcançá-la como sumação dos séculos, como verdadeiro Israel, habitando o novo céu e a nova terra diante de Deus. O escritor dos Hebreus escreve algo que nos ajuda a entender o significado da promessa que conclui Gênesis 13. Ele explica que Abraão esperava uma pátria celestial, ele, entre aspas, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice ou construtor é Deus. Fecha aspas. Isso está lá em Hebreus 11, versículo 10. Depois disso, o texto bíblico diz que Abraão foi habitar num bosque que pertencia a Manré e a Moreu. Este bosque ficava próximo a Hebrom. Ali Abraão levantou um altar e cultuou a Deus
conforme Gênesis 13, 18. Bom, passando agora para o capítulo 14, fala sobre a guerra dos 4 reis contra os outros 5 reis. Um estudo bíblico de Gênesis 14 revela que Ló foi capturado nessa batalha, mas Abraão conseguiu libertá-lo, conforme Gênesis 14 também é o capítulo que marca o aparecimento de Melquisedeque na narrativa bíblica. Um esboço de Gênesis 14 pode ser elaborado da seguinte forma. Primeiro, a guerra entre as confederações de reis, conforme Gênesis 14, de 1 a 11. Segundo, Ló é levado ao cativo pela confederação vencedora, conforme Gênesis 14, versículo 12 a 17. E terceiro, Melquisedeque abençoou Abraão, conforme Gênesis 14, do versículo 18 a 24. Então vamos falar a guerra entre as confederações de reis. Gênesis 14 começa dizendo que uma confederação de 4 reis fizeram uma guerra contra uma confederação de 5 reis. A primeira confederação era formada por Arrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Laomer, rei de Elão, e Tital, rei de Goim. Já a segunda confederação era formada por Perá, rei de Sodoma, Persá, rei de Gomorra, Sinape, rei de Atimá, Semébia, rei de Seproim, e o rei de Pela, ou Zoar. Todos esses reis se ajuntaram no vale de Sidim, conforme Gênesis 14, 1 a 3. Esse tipo de batalha era algo muito comum no tempo de Abraão. Reis frequentemente empreendiam ações militares com o objetivo de conquistar outras cidades e estados. As cidades conquistadas se tornaram submissas aos conquistadores, lhe pagando tributos. A região citada em Gênesis 14 compreende uma área considerável grande, entre o texto a região da Babilônia, da Mesopotâmia, até a região que posteriormente seria Edom, o sul do Mar Morto. No episódio registrado em Gênesis 14, aparece que alguns reinos vássalos resolveram se rebelar contra seus dominadores após 12 anos de servidão. Nesse ponto, Quedorlaomer apareceu como monarca em destaque, liderando a coalizão contra os reis rebeldes, conforme Gênesis 14, 4 e 9. Mas o texto bíblico deixa claro que a revolta dos vássalos foi mal sucedida. A confederação de 5 reis da região do Mar Morto acabou sendo derrotada pela confederação dos 4 reis, liderada provavelmente por Quedorlaomer. Como resultado, as cidades-estados derrotadas foram saqueadas pela confederação vencedora. Entre essas cidades estava Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 14, 10, 11. A arqueologia não conseguiu identificar com exatidão quem eram os 4 reis vencedores. Sabe-se apenas que um deles vinha da atual região do Iraque, outro da região atual do Irã e outros 2 talvez da atual região da Turquia. Ló levanta o cativo pela confederação vencedora. Então, isso está lá em Gênesis 13, né? Gênesis 13 mostra a separação de Abraão e Ló, informa como Ló preferiu seguir para a fértil região de Sodoma. E agora, em Gênesis 14, o escritor bíblico já começa a revelar como havia sido ruim a escolha de Ló. O homem que tinha andado ao lado do patriarca Abraão agora havia sido levado cativo por ocasião da derrota de Sodoma, conforme Gênesis 14, 12. Mas uma pessoa conseguiu escapar e correu para avisar Abraão sobre aqueles acontecimentos. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, ele reuniu um grupo de 318 homens habilidosos em sua casa e perseguiu a confederação de reis que havia saqueado Sodoma, conforme Gênesis 14, 14. Sem dúvida, aquela foi uma atitude de fé de Abraão,
Abraão não apenas perseguia aqueles saqueadores, como também os feriu e derrotou. Então Abraão conseguiu recuperar todos os seus bens que foram tomados, bem como todos os cativos que dentre eles estava seu sobrinho Ló, conforme lá Gênesis 14, 16 a 17. No entanto, a glória por aquela vitória não pertencia a Abraão, mas ao Deus de Abraão, como a sequência de Gênesis 14 deixa muito claro. Melquisedeque abençoa Abraão. Isso já está lá no capítulo 14, do versículo 18 a 24. Foi no contexto da vitória de Abraão contra as confederações de 4 reis que o ministério Melquisedeque surge na história bíblica. Conforme Gênesis 14, diz que Melquisedeque era o rei Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 diz: seu nome significa literalmente Rei da Justiça, da união do hebraico Melech, Rei, Sedeque, Justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente essa cidade era a Jerusalém primitiva. Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. Isso aí foi Abraão dizendo. E em Gênesis 14, 20, Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Alguns críticos da Bíblia já tentaram supor que Melquisedeque era ter fotos de uma divindade cananeia. Mas é claro, isso não faz qualquer sentido. O próprio Abraão entendeu que Melquisedeque era um adorador do verdadeiro Deus, adicionando o nome divino a título, Eu Elohim, usando por Melquisedeque, conforme Gênesis 14, 22. Abraão reconheceu a superioridade e legitimidade do sacerdote de Melquisedeque, por isso lhe deu o dízimo e todo o despojo da guerra, conforme Gênesis 14, 20 e Hebreus 7, 4. Na sequência, a escritura de Melquisedeque é identificado como o tipo de Cristo. Isso significa que Melquisedeque, sendo rei e sacerdote, antes mesmo do sacerdócio levítico em Israel, prefigurou o ministério de Cristo, que é o nosso rei e sacerdote. Por isso, tanto o salmista como o escritor de Hebreus fala do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmo 110, versículo 4, e Hebreus 7, versículos 17 a 21. Depois disso, o rei de Sodoma propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas as pessoas que tinham sido levadas cativas. De fato, Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados. Porém, Abraão recusou a proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação com o rei da impiedade de Sodoma, conforme Gênesis 14, 21 a 24. Então vamos passar agora já para o estudo bíblico no capítulo 15 de Gênesis. Gênesis 15 fala sobre a promessa de Deus feita a Abraão, que ele seria o pai de uma grande descendência. O estudo bíblico de Gênesis 15 ainda mostra a aliança de Deus com Abraão acerca da possessão da terra prometida. Um esboço bíblico de Gênesis 15 pode ser organizado de duas grandes partes principais. São elas. Vamos lá. Primeira, Deus fala com Abraão e promete um filho. Gênesis 15, do versículo 1 a 11. Segundo, Deus faz uma aliança com Abraão e promete a posse da terra prometida e sua descendência, conforme Gênesis 15, versículo 12 a 21. O capítulo 15 de Gênesis possui uma importância muito grande para o restante da narrativa bíblica. É em Gênesis 15 que encontramos mais antigas bases bíblicas acerca da doutrina e da justificação pela fé, conforme Gênesis 15, 6. Além disso, esse capítulo teve um papel fundamental para o povo de Israel.
através de sua narrativa, eles puderam aprender sobre a garantia que tinham no que diz respeito à posse prometida. Inclusive, Gênesis 15 informa que Deus já havia avisado Abraão sobre o período da escravidão de seus descendentes no Egito, século antes disso de acontecer. Deus fala com Abraão, lá no capítulo 15, de 1 a 4. O Gênesis 15 indica registro como a ocasião que o Senhor falou com Abraão, conforme o texto bíblico. Isso aconteceu pouco depois dos acontecimentos registrados em Gênesis 14, quando Abraão saiu vitorioso da batalha contra a confederação de 4 reis e libertou seu sobrinho Ló do cativeiro inimigo. Ainda em Gênesis 14, Abraão foi abençoado por Melquisedeque e também recusou ficar com os bens de Sodoma, recuperados como espólio na batalha que venceu. No primeiro versículo de Gênesis 15, o escritor bíblico usa a frase, entre aspas, veio a palavra do Senhor a Abraão, fecha aspas. Essa é uma descrição típica da Escritura para fazer referência a uma revelação divina a um profeta. Exemplo, temos Jeremias 18:1 e Ezequiel capítulo 6, versículo 1. O mesmo versículo esclarece que Deus falou com Abraão através de uma visão. No mesmo tempo bíblico, enquanto a Escritura estava sendo produzida, as visões eram um importante modo de revelação da vontade de Deus. O que Deus disse a Abraão foi, entre aspas, não temas, Abraão, eu sou seu escudo, seu galardão será sobre muito grande, fecha aspas. Está lá em Gênesis 15:1. Essa declaração divina confirma a bênção de Melquisedeque e indica claramente que Abraão contava com a presença e a aprovação de Deus. Abraão se recusou em ficar com os bens recuperados de Sodoma e agora estava recebendo da parte do Senhor a promessa de um grandioso galardão. Em resposta à palavra do Senhor, Abraão fez um questionamento acerca da sua descendência. Ele alegou que, por não ter filhos, Eliezer, um servo de sua casa, seria seu herdeiro, conforme Gênesis 15, 2 e 3. Em resposta à palavra do Senhor, Abraão fez um questionamento acerca de sua descendência. Ele alegou, porque não ter filho, Eliezer, um servo de sua casa, seria seu herdeiro. Isso eu já tinha falado e repeti. Naquele tempo, um homem rico, sem filhos, poderia adotar um dos seus servos para o guardião dos seus bens e depois herdá-lo após a sua morte. Diante do questionamento de Abraão, o Senhor logo deixou claro que Eliezer não seria seu herdeiro. Na verdade, o herdeiro de Abraão seria o seu filho de sangue. Foi nesse contexto que disse Deus a Abraão as conhecidas palavras, entre aspas, olha para o céu e se conta as estrelas que te podes, se é que podes, fecha aspas. Deus prometeu que não tão incontáveis como as estrelas seriam os descendentes de Abraão, conforme Gênesis 15, 5. O escritor de Gênesis diz que Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça, conforme Gênesis 15, 6. Como foi dito, esse versículo serve como a primeira revelação que a justificação é pela fé e não pelas obras. Abraão creu na promessa do Senhor, sei que ele teria um filho que seria seu herdeiro, e Deus o considerou como justo. Em outras palavras, pela fé Abraão satisfez o termo da aliança que Deus firmou com ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa o exemplo de Abraão para defender a doutrina da justificação. Nesse sentido, a justificação pela fé de Abraão serve de modelo para a justificação de fé do crente em Cristo, conforme Romanos 4, do 3 ao 25, ou então Gálatas 3, 6 a 14. O escritor de Hebreus também usa o texto de Gênesis 15 para falar do exemplo de fé de Abraão, na galeria dos heróis da fé, conforme Hebreus 11, do versículo 11 e 12.
Na sequência, Deus também reafirmou a Abraão que havia tirado de Ur dos caldeus para lhe dar aquela terra por herança, conforme Gênesis 15:7. Motivado pela fé, Abraão pediu um sinal, que ele haveria de possuir aquelas terras. Então, Deus firmou sua aliança a Abraão numa cerimônia formal. Ele ordenou que Abraão pegasse alguns animais com 3 anos de vida e também 2 aves, conforme Gênesis 15:9. Abraão fez conforme o Senhor lhe ordenara e cortou os animais no meio. Com exceção das aves, ele também colocou cada metade em frente e a outra o protegeu naqueles cadáveres de animais que o ataque das aves de rapina, conforme Gênesis 15:10-11. O significado disso fica revelado na sequência do texto. Então a gente vê lá, a Deus afirma uma aliança com Abraão, já lá no capítulo 15, do versículo 12 a 16. Após preparar a cerimônia da aliança, o texto bíblico diz que ao pôr do sol, Abraão caiu no sono profundo. Gênesis 15:12. Então, mais uma vez, Deus falou com Abraão. Dessa vez, tanto detalhe acerca do futuro da sua descendência. Deus avisou a Abraão que a sua descendência haveria de ser peregrina em terras alheias, como seria reduzida à escravidão, afligida por 400 anos, conforme Gênesis 15:13, e conforme Êxodo 12:40. Obviamente, Deus estava falando sobre o tempo da escravidão dos hebreus no Egito, mas Deus também revelou a Abraão que eles mesmos julgariam os opressores de sua descendência e depois libertaria o seu povo com grande riqueza, conforme Gênesis 15:14. Então Deus explicou a Abraão que somente na 4ª geração de sua descendência voltaria àquela terra. O motivo disto era que a iniquidade dos amoreus ainda não havia alcançado um determinado nível. Já em Gênesis 15:16, aliás, o que eu falei está em Gênesis 15:16. Os amoreus eram o povo de Canaã. Esta passagem explica claramente que o ataque posterior dos israelitas contra os cananeus não foi sem fundamento. Ao mesmo tempo que a tomada de Canaã significava a realização da promessa de Deus para com a descendência de Abraão, também significava que o seu santo juízo contra os cananeus. Além dessa escritura, textos históricos também resistem à perversidade dos cananeus. Seus rituais pagãos, por exemplo, eles praticavam violentas atrocidades em todos os tipos de moralidade. E já em Gênesis 15:17-21, Deus confirma sua aliança com Abraão. Então diz que ainda em Gênesis 15, Moisés, o escritor do livro, resiste que houve tensas trevas. Então um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais que tinham sido partidos no meio, conforme Gênesis 15:17. Isso tem o significado de cerimonial envolvendo os animais partidos no meio. Texto do Antigo Oriente Próximo, resiste naquela época, muitas vezes estabelecimentos de aliança envolviam os costumes partir animais no meio num tipo de ato simbólico. A parte que fazia aliança tinha que andar entre a metade separada dos animais. Isso servia como uma afirmação que o mesmo deveria acontecer com as partes quebradas da aliança. O profeta Jeremias também fala esse costume lá em Jeremias 34:18. Quando o fogo que simbolizava aquele contexto, a presença de Deus, passou por entre as partes dos animais. Isso significou os juramentos divinos que as promessas feitas a Abraão seriam cumpridas. Essa solenidade apontava diretamente para a inabalável fidelidade de Deus. Dando continuidade, significativamente Deus passou sozinho por entre as metades dos animais. Isso significa que Deus estava impetrando a maldição sobre si mesmo,
caso não ele não honrasse sua aliança. Também por isso o escritor dos Hebreus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, já que não havia outro maior por que jurar, conforme os Hebreus 6, 13 a 17. Gênesis 15 termina com Deus uma declaração bem específica por parte de Deus acerca dos limites geográficos e éticos da terra que ele prometeu aos herdeiros da promessa feita a Abraão, conforme Gênesis 15, 18 e 21. Então nós vamos ficar por aqui, que já tem um probleminha no sistema aqui, no aplicativo, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa aula, e na próxima semana nós estaremos continuidade no Gênesis no capítulo 16. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela aula, obrigado por todos aqueles que vão assistir, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, dando compreensão, que o Seu Espírito Santo venha orientá-los no estudo da Tua Palavra, que cada um também tenha o desejo no coração de estar lendo a Tua Palavra, meditando na Tua Palavra, para que possamos crescer espiritualmente, Pai, e que, Senhor, Tu possa estar um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma semana de paz, saúde, tranquilidade, uma semana próspera para todos nós. Nós pedimos e pedimos também que nos abençoe no culto da Tua igreja, Pai. Que Tu possa estar abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada visitante, aqueles que ali tiveram desejo no coração de ouvir a Tua palavra, Pai. Que eles sejam bem alimentados pela Tua palavra, Pai. E que, Senhor, Tu possa estar abençoando. É que nós pedimos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, até a próxima semana e que Deus abençoe a todos.